O Centro Espírita Pai José Cambinda convida todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa, o planeta Terra, neste momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas. Eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos somos mais fortes. Boa noite a todos. Hoje, quarta-feira, 22 de setembro de 2021, onde nossa irmã Márcia Joras fará uma prece para o início desse nosso estudo. Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui com muito amor e carinho para mais um encontro fraterno na casa de Pai José Cambinda. Que possamos, nesse momento, silenciar nossos pensamentos para que sejamos envolvidos com essas energias de paz e aconchego dos amigos espirituais que aqui já se encontram presentes. Que nossos corações sejam carregados dos mais puros sentimentos de afeto e carinho com o todo. Que possamos vibrar confiança e serenidade nesse ambiente que nos acolhe e nos ampare. Que nossas vibrações de amor sejam direcionadas pelo plano espiritual aos corações aflitos nesse momento de tanta incerteza. Que Deus, na sua infinita bondade, nos ampare e Maria, nossa Mãe Santíssima, cubra nosso planeta com seu manto sagrado, protegendo a todos. E assim pedimos permissão para iniciar mais uma noite de estudo e trabalho na casa de Pai José. A nossa irmã Mariane fará uma leitura de uma página para a nossa reflexão. Do livro Caminho, Verdade e Vida, lição número 4, Trabalho. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. João, capítulo 5, versículo 17. Em todos os recantos, observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso das quedas no pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor e o Mestre se esforça por nós desde quando? Na noite de hoje, teremos a nossa irmã Denise Fonseca Abreu. Ela é da Casa Espírita Oásis do Caminho, na cidade de Piraí, e falará sobre o tema Não Coloqueis a Candeia sobre o Alqueire. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui, eu digo que é uma alegria estar nesta casa para estudarmos juntos esta noite. E o tema, que nós escolhemos foi não colocar a candeia debaixo do alqueire. Este tema está no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós temos uma parábola proferida por Jesus, onde ele diz, lá em São Mateus, capítulo 5, versículo 15, que ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sob o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. Então, para a gente compreender essa parábola, essa passagem, primeiro é preciso a gente entender o significado dessas palavras,
Candeia, do latim candela, é uma vela de cera ou um pequeno aparelho de iluminação que se suspende por um prego, o mesmo que lamparina. E alqueire, do árabe alcali, recipiente, bolsas ou cestos para grãos de cereais. Então, na sequência do Evangelho, nós encontramos: ninguém, pois, acende uma candeia e põe debaixo da cama. Coloca assim sobre um candeeiro para que os que entrem vejam a luz, porque não há coisa escondida que não haja de ser mostrada, nem escondida que não haja de saber-se pública. Essa passagem, esse trecho está em São Lucas, capítulo 8, versículo 16 e 17. Então, o que significa colocar a candeia sob o alqueire? Nós temos duas interpretações, então eu vou falar, uma que a gente vai analisar com clareza e depois nós vemos a outra interpretação que é até a mais divulgada quando se estuda esse tema. Mas uma das interpretações que a gente pode ter é que Jesus quis dizer que não se pode revelar tudo de uma vez, pois o ensinamento deve ser proporcional à capacidade de compreensão de quem o recebe. Há pessoas para as quais, se você der muita luz, você pode ofuscar sem esclarecer. Então vamos parar para analisar isso. Quando nós começamos a estudar a doutrina, eu digo até por minha parte, mas eu já ouvi muitas pessoas falarem isso e a gente percebe esse comportamento, a nossa empolgação, nós ficamos tão maravilhadas, com os ensinamentos, com tantas coisas novas que foi como se estivesse descortinando mesmo o véu que estava sobre os nossos olhos, nós ficamos muito empolgados e a nossa vontade é de fazer com que todos escutem aquilo, com que todos acreditem e vejam tudo aquilo que a gente está aprendendo. Então, às vezes, no início, a gente fica até um pouco assim exagerado, querendo passar para todo mundo. E a gente tem que parar para entender que isso acontece conosco e acontece com cada pessoa, porque cada um tem uma capacidade de entendimento e de aceitação de ideias novas, de novos conhecimentos. Então, de repente, eu posso estar capacitada para receber muita coisa e o outro menos, e o outro um pouco mais, mas menos um pouco do que... tudo diferente um do outro. Então, o conhecimento ele deve ser dado em doses, proporcionais àquilo que o outro tem condições de compreensão. Porque senão você ofusca, você não esclarece, você só ofusca aquilo e aquilo fica tudo meio embaralhado e a pessoa acaba não compreendendo nada. Então, essa luz, ela tem que ser dada aos poucos. Às vezes, se você colocar muita luz, a pessoa até fecha os olhos, aquilo incomoda. Então, isso é o conhecimento. O conhecimento é luz aos nossos olhos, é luz à nossa frente, é luz no nosso caminho, mas a gente vai aprendendo aos poucos e assim, cada vez a gente vai querendo mais luz, vai querendo mais conhecimento. E ele diz isso, que com os homens, como os homens acontece o mesmo que acontece com as sociedades. Primeiro a infância, depois a juventude, por fim a idade madura. E ao chegar a um grau de desenvolvimento, o próprio homem procura a luz, pois a obscuridade lhe pesa, tem sede de conhecimento e assim novas descobertas são feitas. Por essa razão é que o Espiritismo surgiu em determinada época, pois a humanidade já estava receptiva para receber o Espiritismo, para conhecer os ensinamentos de Jesus sob um novo ângulo, sob um novo prisma, e para aceitar a existência e as informações do plano espiritual. Por meio dos espíritos que falavam abertamente sobre religião, sobre ciência, filosofia, iniciados com a compilação feita por Kardec, que codificou essa doutrina aí que nós temos maravilhosa em nossas mãos, a nosso dispor. E o Espiritismo veio, por meio das comunicações, lançar a luz sobre uma porção de pontos obscuros.
Então, no entanto, ainda há muito que ser revelado. Se nós estamos pensando que nós já conhecemos tudo, não, nós ainda tem muito a ser revelado, pois os espíritos eles são prudentes, né, nos seus ensinos. Se ainda não disseram mais, é porque não estão colocando a candeia sobre a cama, para não ofuscar a nossa visão, porque cada coisa deve vir a seu tempo. Eles dão a cada ideia o tempo de amadurecer, de se propagar, antes de se apresentar outra. E os acontecimentos dão o tempo de preparar a aceitação. Porque vamos imaginar que lá na época de Jesus fosse dado todos esses ensinamentos do Espiritismo para todos os espíritos, às vezes nós, né, que estávamos naquela época. Nós não teríamos condições, nós não entenderíamos nada disso que hoje nós estamos estudando, né? Até Jesus, a gente tendo aí toda essa noção, ele falava o quê? Por parábolas, por símbolos, a própria candeia, a própria luz, como que ele divulgava. Hoje nós estamos aqui interpretando, mas ele contava histórias para que aquelas sementes fossem lançadas para que um dia pudesse amadurecer e hoje viesse em forma dessa maravilha que é a doutrina espírita, né, em nossas vidas. Outras revelações estão ainda por vir, mas vão vir a partir do amadurecimento, né, do homem, de nós, para recebê-las. E, por fim, essa visão, essa lição do Evangelho, ela deixa outra interpretação que eu estava falando, né? Que é que deve-se ter a atenção para não guardar o conhecimento apenas para si. Porque quem tem conhecimento e não divulga para poder se beneficiar, para poder dizer que sabe mais ao outro, ele tá, às vezes, eu estou orgulhoso porque eu sei mais da doutrina. São atitudes inapropriadas, né? Porque a luz do conhecimento ela é importante para ser divulgada, para ser propagada, para ajudarmos os nossos irmãos a se desenvolverem ou a enxergar o que os seus olhos não percebem por eles próprios. O exemplo disso é quando uma pessoa está passando por algum problema, alguma situação, e ela às vezes está conversando conosco ou nos procura, e a pessoa está tão desesperada, focando só aquele ponto ali, só aquele caminhar dela ali, ela está tendo uma única visão daquela situação, problema que ela está vivenciando. E às vezes, com muita calma, nós conseguimos dar uma ideia, dar um outro caminho para ela seguir, onde ela fica maravilhada, onde ela fala, nossa, eu não tinha pensado, né, por esse lado. Por quê? Porque os olhos dela não estavam enxergando outra coisa que não seja simplesmente aquele caminho que ela via como não solucionável, né? Que não tinha uma solução. E a partir do momento que a gente dá uma palavra de esperança, dá uma noção diferente de entendimento, nós estamos oferecendo essa lâmpada, né? Nós estamos colocando a lâmpada acima para que aquela luz se propague aos olhos daquele companheiro que está ali desesperado por alguma situação. E esse é o papel dos educadores, dos tutores, da religião. O que o educador faz? Quando a gente fala em educador, nós estamos falando de professores, nós estamos falando dos pais, nós estamos falando dos evangelizadores, nós estamos falando de quando nós estamos influenciando a pessoa, dando noções novas. Então, educar de uma forma geral, né? Educadores de uma forma geral. Dos tutores, né? Pais, das pessoas que tomam a responsabilidade pela educação de alguém, e a religião. O que nós estamos divulgando? Nós estamos iluminando aquele ambiente, iluminando aquele grupo familiar, iluminando aquela instituição, aquela escola, aquele local que nós estamos vivenciando, o nosso local de trabalho. Então, nós estamos colocando a luz à mostra para que ela ilumine, para que as pessoas vejam aquilo que seus olhos não estavam conseguindo ver. Olha
que importante que é nós lançarmos essa luz às pessoas. E quantas vezes as pessoas fazem a mesma coisa conosco. Então, agradeçamos ao Pai a oportunidade de ser ajudado e a oportunidade de auxiliar, né? Então, não existem mistérios absolutos. E Jesus dizia que não há nada secreto que não há de ser conhecido. Então, quando ele diz, né, lá naquele trecho que eu li, lá no início das passagens, né, de Mateus e de Lucas, e nós vemos que o homem ainda não pode compreender muitas coisas, mas que lhe será progressivamente revelado nos mundos mais adiantados, né? Na proporção em que ele for se purificando. Então, cada evolução do planeta, nós estamos no estágio de regeneração. Com certeza, se nós acompanharmos o planeta nesse estágio, nos será revelado muitas coisas que aqui, enquanto ainda estamos, né, nessa passagem de provas e expiações para a regeneração, nós não temos condições ainda de receber algumas informações. Cada vez que nós formos se purificando, formos nos purificando, né, com as nossas ações, com as nossas atitudes, nos melhorando espiritualmente, nós vamos recebendo novas informações, porque aqui nesse planeta, essas informações ainda não se podem, porque elas ficam como se nós estivéssemos num nevoeiro, né? É uma névoa aos nossos olhos, até ainda pela nossa evolução. E quando nós pensamos nesse tema para a palestra, eu estava pensando no tema, porque sempre que a gente prepara um estudo, com certeza, né, nós pedimos a orientação, nós pensamos e nós somos até intuídos e direcionados para determinadas leituras, para determinados textos, para determinados livros que nós procuramos dentro daquele tema. E eu estava lendo, eu tenho um livro de página que eu sempre gosto até de abrir, até ao acaso, esse livro. O livro chamado Mais Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Batuíra. Então, de vez em quando, nas minhas leituras, né, antes de dormir, ao acordar, de vez em quando eu escolho um livro, abro ao acaso, e eu tenho aquele livro também que eu sempre leio. E eu abrindo esse livro, eu li essa página, essa passagem que é do livro na página 60, o título da leitura é Luz na Lâmpada. E o próprio título me deixou curiosa, né? Luz na Lâmpada, e fui ler e fiz a relação no Evangelho sobre não colocar a luz, né, a candeia debaixo do alqueire. Então, nós vimos esse título, e nessa passagem ele fala, que nós abrimos para o estudo, para nos alertar que não estamos relegados à nossa própria força, que conosco está o Senhor, como a energia da usina está na lâmpada. Olha que interessante, eu achei muito bonito. Então, às vezes, nós nos sentimos tão fragilizados com determinadas situações, e ela fez essa passagem, ela fez essa página, ela fez essa comparação, que nós não estamos relegados somente às nossas forças, porque às vezes em algumas situações a gente fala, não me sinto, não tenho força, eu estou fraca. Então nós precisamos saber que nós temos o Senhor, né, como a energia da usina está na lâmpada. Porque fazendo essa comparação, se você tem uma lâmpada, a lâmpada por si só, ela não ilumina, ela precisa da energia. E como que essa energia em nossas casas, ela chega até a lâmpada? Nós precisamos apertar o interruptor para que a energia chegue, para que nós tenhamos a luz, como eu estou aqui agora no quarto, né, aqui fazendo esse estudo, iluminado. Então, eu tive que apertar o interruptor. E assim é que nós devemos fazer para iluminar as pessoas. Nós precisamos apertar o interruptor e lançar a luz aos outros, e lançar a luz a nós mesmos, né?
Então nós precisamos trabalhar confiantes. Estamos num momento de transição que o mundo atravessa, às vezes assediados pelo tumulto das sombras, que aí são desencadeados, né? Nós sabemos que o nosso planeta de provas e expiações, nós temos as sombras que nos visitam, que nos rodeiam e que nós precisamos estar orando e vigiando, sendo muito vigilantes, né? E precisamos que a nossa embarcação esteja sob leme seguro, tem que ter um leme seguro. Em alguns momentos de nossa vida, nós precisamos ceder aos ventos fortes, deixando com que eles passem sobre nós. Porque às vezes a gente está numa situação tão difícil e que a gente fica ali lutando, batendo com vento, né, no peito, e a gente não tem força para segurar aquele vento forte. Então desvia um pouquinho, deixa que o vento forte passe sobre nós, não tem problema, né? Sem que a gente lhe ofereça resistência, a fim de não gastarmos os nossos recursos em vão. Porque às vezes nós lutamos com aquela situação que nós não estamos vendo uma solução, e aquele vento, aquela tempestade, ela está tão forte e nós ficamos de frente a ela, batendo de frente, ela vai nos carregar. Nós não vamos conseguir ficar em pé. Então desvia um pouco, deixa ela passar, refresca, pede a Deus, mentaliza, respira, que aquela tempestade passa e o sol vai vir e você vai falar, nossa, o problema não era tão grave assim que eu não poderia resolver. Jesus iluminou, me deu uma ideia, eu vou fazer uma prece. E assim é na nossa vida, a luz ela chega. O sol chega todas as manhãs nos iluminando, essa energia maravilhosa, né? Então nós vamos resistir com sabedoria para depois utilizar os nossos recursos, né? Com a proteção constante dos espíritos amigos, dos mentores, os mentores da nossa instituição, o nosso espírito protetor, os nossos espíritos amigos, né? Simpáticos a nós, que estão sempre ao nosso redor. Precisamos nos ater à utilização de 4 palavras que precisam fazer parte da nossa vida. É trabalho, vigilância, humildade e paciência. Então vamos lá. Trabalho, trabalhar sempre, não podemos ser ociosos. Não é só o trabalho profissional, que até o trabalho profissional você está trabalhando para a sua evolução espiritual também, mas é o trabalho também na casa, o trabalho na família, trabalho em qualquer lugar que nós estivermos. A vigilância, precisamos vigiar, porque nós temos as companhias também que às vezes nos visitam e querem às vezes nos atrapalhar um pouco a caminhada. E se nós nos segurarmos, nos vigiarmos, orarmos e seguirmos confiantes, nós conseguimos até colocar luz no caminhar dessas companhias que às vezes querem nos atrapalhar, querem dar uma parada na nossa caminhada. Nós precisamos ser vigilantes. Humildade para reconhecer nossos erros, humildade para dizer, errei, vou ter que mudar o caminho, peguei o caminho errado, vou ter que procurar outro caminho, fazer outro trajeto, porque esse caminho não está me levando a lugar bom, não. Então, nós precisamos ser humildes, reconhecer nossos erros, pedir desculpas, pedir perdão, perdoar, nos perdoar, né? Precisamos ser humildes para isso. E paciência. Nós somos muito impacientes, nós queremos os nossos problemas resolvidos a tempo e a hora, não queremos aceitar o tempo de Deus, queremos tudo agora, já, não queremos sentir dor, não queremos nenhuma coisa que nos contrarie. E aí a gente tem que refletir, né? Como está a luz de nossa lâmpada? Está chegando energia? Ela está acesa? Ela está iluminando? Ou ela simplesmente é uma lâmpada sem energia? Será que nós estamos na escuridão e também não estamos iluminando as pessoas que estão à nossa volta, né? Como que nós estamos iluminando?
como tem sido o nosso atendimento diário às pessoas, as pessoas mais próximas da nossa família, os nossos amigos, as pessoas que às vezes nos chateiam, como que a gente tem reagido, né? Nós temos conseguido acender uma lâmpadazinha para essa pessoa, mostrando que não é bem assim como ela está pensando, ou temos conseguido ficar em silêncio para que ela própria reflita, né, o caminhar dela. E como trabalhadores da seara do Mestre, precisamos socorrer os irmãos transviados nas sombras, sem nos deixar por ele ser influenciados, porque nós precisamos aprender a ajudar sem nos influenciar. Porque às vezes a pessoa está numa situação muito difícil e você tem que ser vigilante, porque você vai ajudar, você não vai pegar a carga de problemas da pessoa. Você vai ajudar, você vai dar palavras de esperança, você vai acender um pouco da luz para que ela própria caminhe. Você não vai caminhar por ela, sentir a dor dela e você ficar ali, né? Que você nem aguenta em pé. Isso não é ajudar. Nós precisamos ter esse autocontrole aí de saber iluminar, né? Saber dar ali uma luz para a pessoa. Auxiliar os irmãos sem absorver a enfermidade dele, né? Porque alguns irmãos estão adoentados espiritualmente, moralmente, e às vezes a gente vai ajudar, a gente pega uma carga que não é mole. Então a gente ajudou, faz uma oração, pede ali com que a gente se restabeleça, né? Com que as nossas forças, as nossas energias, nossos fluidos se restabeleçam para que a gente possa seguir adiante ajudando outras pessoas. Ouvir os infelizes e consolá-los, contudo entregá-los ao Senhor. Nós vamos fazer a nossa parte e Deus vai fazer o restante, né? Porque em algumas situações só o Senhor tem recursos para guiar e nutrir determinadas situações. Então nos perguntamos como estamos agindo diante das dores alheias e também das nossas, né? Nós precisamos pensar no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no Evangelho, é um capítulo altamente esclarecedor em relação às aflições. Sejamos luz na lâmpada para todos aqueles que se aproximem de nós. E Jesus disse, brilhe a vossa luz. Sejamos luz que o nosso próximo precisa. Uns podem ser que precisem de uma luz fraca para não incomodar a visão, outros talvez precisem de uma lâmpada um pouquinho mais forte, né? Porque estão preparados, e outros talvez precisem da penumbra. Vai ter que ser uma lâmpada muito fraquinha, só para dar ali uma clareadinha, porque eles não têm condições de receber uma luz nem fraca, né? Tem que ser uma penumbra mesmo. Ofereçamos informações e auxílios que cada um precise e suporte. Não vamos sobrecarregar ninguém com muito conhecimento, com muita informação, porque a pessoa às vezes não tem nenhum entendimento que você pensa que ela tem para alcançar o que você está falando. E diante dos momentos de dores, lembremos de que a luz também luta para sobrepor-se às trevas. A luz ela tem um embate ali com as trevas para ela se sobrepor. Então nós também precisamos lutar. Nós precisamos seguir, ser fortes, confiantes no Pai, né? Então essa luz aí que nós falamos lá no início, a luz sob o alqueire, né? Não colocar a candeia debaixo do alqueire, ela nos mostra e nos dá esse exemplo. Precisamos saber iluminar, precisamos saber nos iluminar, né? Até a nossa luz, a luz que a gente precisa, nós precisamos controlar. Às vezes tem dia que a gente quer tudo claro, tudo muito forte, as luzes acesas, e alguns dias a gente quer ficar um pouquinho na penumbra, né? Dar um relaxamento, e isso é assim a vida. Em alguns momentos, nós precisamos de muita luz, né? Luz que eu estou me esclarecendo em termos de conhecimento, e outras a gente dá aquela parada, aquela refletida, para quê? Para a gente absorver aquele conhecimento que você recebeu, para que você consiga, como eu vou administrar todo esse conhecimento que eu estou recebendo na minha vida?
na minha luta diária, no meu dia a dia, com os meus companheiros de jornada. Como que eu vou trabalhar isso? Então, é um momento que você dá uma parada. Opa, conhecimento demais. Esse livro eu tenho condições de ler? Eu consigo administrar a mensagem que ele vai me passar? Se eu achar que não, deixa o livro de lado. Talvez não seja o momento de você ler. Aí você vai se estruturando, você vai aprendendo, você vai estudando até o momento que você fale: não, agora eu estou preparada para essa leitura. Aí você vai ler e você vai se iluminar. Porque se você não estiver preparado, você vai se ofuscar, você vai se incomodar com aquele conhecimento. Então, para tudo, a gente precisa ter o bom senso na nossa vida diária, com as pessoas, até para ajudar. Nós precisamos saber até que ponto a gente pode, até que ponto a gente tem que respeitar, falar: não, isso é dela. Isso aí não é minha parte. Eu já fiz até onde eu podia. Agora o caminhar é dela, a escolha é dela. Se ela vai escolher o caminho certo ou errado, aí já não vai ser nossa responsabilidade. Você já colocou ali uma luzinha, uma fresta ali de luz. E agora o caminhar é dela. Então eu espero, né, ter conseguido, junto com vocês aqui, com certeza a vibração de todos nos favorece, que eu tenha conseguido estudar, né, passar um pouco do que eu entendi desse conhecimento, com a ajuda da espiritualidade, com certeza. Agradeço aí a atenção de todos e que a gente possa se encontrar em outro momento e daqui a um tempo, presencialmente, se Deus quiser, nós estaremos presencialmente, e agradecer mais uma vez a oportunidade que a casa me ofereceu de estar aqui, pois a oportunidade maior é para mim, que tive ali que parar e estudar. Então, foi o conhecimento que eu adquiri a mais e que tentando passar um pouco para vocês. Muito obrigada aí, fiquem todos com Deus, até uma próxima oportunidade. Este momento, dedicado aos espíritos desencarnados que procuram a nossa casa, Pai José Cambinda, para se refazerem espiritualmente e seguir a sua jornada, assim como é para todos nós. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Chegou o momento da falange indiana. Essa falange comandada pelo Espíritus Arthur, ela fará para nós a purificação dos nossos lares, das nossas mentes, e que possamos nos manter numa posição confortável para receber essas boas energias neste momento.
A nossa irmã Márcia Joras fará a prece final. Chegamos ao término de mais um encontro. Gratidão por todas as bênçãos recebidas nessa casa do caminho. Que possamos levar toda essa energia de amor que nos é oferecida pelos amigos espirituais dessa casa e que possamos dividir por todos os lugares que estivermos. Boa noite a todos. É com muita alegria que chegamos ao final desse nosso encontro, que possamos agradecer a Deus e a nosso Senhor Jesus, nosso irmão fraterno, que nos acompanha hoje e sempre, que possamos ter uma excelente semana, que tudo para nós possa ser purificado, no sentido de nos tornarmos cada dia melhores. E nos veremos na próxima quarta-feira, dia 29 de setembro, de 2021. Um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.